A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais um dia estamos aqui com o coração alegre, porque o Senhor nos traz uma palavra e quando Ele nos traz uma palavra aqui para nos guiar a fazer a coisa certa, a vencer as lutas, a vencer situações, a mudar, em outras palavras, situações, porque a palavra de Deus é a direção que nós precisamos. Meus irmãos, entendam uma coisa: a Bíblia é a receita da gente ser feliz. Eu tenho vivido tantos momentos aí, tenho encontrado com pessoas com problemas de vício, problema financeiro, problema em tudo o Senhor tem mostrado, inclusive para mim em particular, que vale a pena a gente praticar a palavra. Sabe assim? E que nesse dia, você que está me ouvindo, você possa reconhecer que você precisa voltar para Deus, que você possa meditar na palavra. Tantas coisas que o Senhor nos ensina na palavra, meus irmãos. E uma das coisas que Ele nos ensina mais, Ele quer, porque Ele é um Deus de relacionamento, é o que a gente vem orar. Olha que interessante aqui, ó. No livro de Esdras, do profeta Esdras, 10 diz assim, ó: enquanto Esdras orava e fazia e estava confissão, chorando e prostrando diante do templo de Deus, foi se reunindo em torno dele uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças. Olha que coisa. Por favor, a Bíblia deixa bem claro: se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos erros. As atitudes erradas que nós tomamos diariamente levam o que? A gente dá legalidade ao inimigo. Por isso que às vezes você vê sua mulher aí, ó, agressiva, você vê seu marido agressivo. Por isso que você às vezes pega uma doença, tudo porque o salário do pecado é a morte. Só que interessante aqui, um homem de Deus, toma uma atitude e passa a ser exemplo para a sociedade no tempo dele. Aqui a Bíblia diz que enquanto Esdras rezava, aqui na tradução dessa Bíblia aqui, que é uma Bíblia católica, rezava, orava, a mesma coisa, e fazia confissão. Confissão de quê? Dos seus erros. Confissão que Deus perdoa. Confissão que Deus restaura. Confissão, sabe assim, que e quando nós confessamos o que cremos, no campo espiritual há uma mudança. E principalmente uma coisa, meu irmão: confissão de pecados. Eu vejo assim, eu ando. Meus irmãos, o que o Senhor tem me trazido de pessoas, principalmente homens caídos, homens aí que estão aí distantes de Deus, sabe assim? E a mesma coisa eu falo com todos: confesse teus pecados, volte para a oração, vá confessar teus pecados, que o Senhor vai ter liberdade para poder agir. E um detalhe: vocês estão falando aí sobre anistia, né? Vamos supor, para favorecer aí os de 8 de janeiro. Na verdade, o Senhor Jesus ele fez em nós uma anistia. Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, ali, quando ele naquela cruz, ele falou: Pai, por que me abandonaste? Você sabe, ali foi o único momento com a dor intensa que Jesus sentiu, que foi o único momento que Jesus sentiu sozinho. O Pai virou o rosto para ele. Por quê? Porque ele estava cheio de pecado. Ele levou o nosso pecado. Não é isso que querem fazer na anistia? A anistia o quê? Para perdoar pessoas que foram julgadas e foram condenadas. A mesma coisa Jesus fez, meu irmão. Ele, ali naquela cruz, ele nos perdoou, ele lavou, ele levou todos os nossos pecados. E a Bíblia fala que não só os pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas doenças, enfermidades foram levadas naquela cruz. Está me entendendo? Hoje, os deputados aí a aprovar a anistia vai libertar pessoas que estão encarceradas. Só que um detalhe: só te dá liberdade a essa pessoa. Jesus não. O Senhor Jesus fez muito mais do que isso. Ele nos concedeu perdão. Automaticamente, sendo perdoados, nós somos redimidos
pelo sangue de Jesus e nós somos santificados. Por isso, por favor, nós temos que ir para a cruz para conseguir isso. A gente tem que fazer o que Esdras fez aqui, ó. Ele foi se humilhar, ele foi orar e ele incentivou o povo a orar. Que você também, meu irmão, onde você estiver aí, ó, incentive um colega de trabalho, incentive sua mulher a orar, incentive seu marido, você, mulher, incentive teu marido a orar, teu filho. Aí ele diz assim, ó, enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando, chorando, porque muitas pessoas até de uma certa forma cometeram um erro ali, e falam, ah, Senhor, me perdoa. Não. Você tem que esperar para confessar teus pecados, você tem que reconhecer que você, naquele momento, você entristeceu o coração do Pai. Quando nós temos noção, nós temos consciência que quando nós erramos, nós fizemos o quê? Nós entristecemos o coração do Pai. Por isso que você vê na história, eu não deixo de contar essa história, Davi. Davi passou quase um ano sem confessar o pecado, depois que ele adulterou e ele provocou a morte de um inocente. Até que um dia Deus não aguentou, mandou o profeta. E quando o profeta revelou o pecado dele, o que aconteceu? Ele falou, pequei contra o Senhor. Às vezes você aí errou, principalmente o pecado de adultério, você tá muito preocupado que sua mulher descubra. Sabe assim? É, varão? Você fica muito preocupado, não quer que minha mulher descubra. Só que sua mulher descobrindo, tudo bem, ela pode até ficar chateada com você, pode até te abandonar. Só que, no detalhe, não muda o seu estado. Não muda seu estado, porque ela não perdoa. Ela não te redime. O único que te redime, o único que justifica é o Senhor Jesus. Então, por isso que é importante, mesmo que você tenha errado aí, você, primeira coisa, vou confessar para Deus, porque eu pequei contra Ele, eu pequei contra as leis dele. E por isso que o Senhor começou a me dar a direção aqui, ó. O Senhor começou a tocar no meu coração para me orar mais, me sacrificar nas madrugadas, para quê? Para que meu corpo fosse fortalecido, meu espírito fosse fortalecido, para que eu não viesse andar em pecado, meu irmão. Então eu falo para todos os homens, um homem que não ora, um homem que não lê a Bíblia, um homem que não vai à igreja, está em pecado. Está em pecado, está caindo em pecado aí com nossa facilidade. Meus irmãos, como o pastor falou, Deus nos criou, sabe assim, para a gente ter intimidade com Ele. E a intimidade com Deus leva o que? A gente a ser fortalecido. Por favor, eu converso muito com os homens, principalmente sobre sexualidade. Eu falo, eu bato nessa tecla. Você percebeu que a tua maior fraqueza é na parte sexual? E todos confessam. É verdade, irmão. É verdade, muitos. Mas sabe por quê? A carne. Essa carne aqui, ó, ela cobra. Na verdade, seu cérebro cobra o que você já experimentou. Eu encontrei aqui, evangelizei um irmão de 25 anos. Ele falou assim, irmão, eu sou virgem. Lógico que eu percebi que ele está nessa condição porque ele sofreu um acidente. E aí parou a vida dele. Não namorou, sabe assim? Mas se fosse um menino normal, não seria mais virgem. Por quê? Porque a carne, Satanás estaria ali, ó, chamando a atenção dele para ele para prostituição. E eu falei assim, meu querido, valoriza isso. Queria eu voltar lá atrás, na época que eu era adolescente. Se alguém me orientasse, Alberico, se guarda, Alberico. Não se envolva com a prostituição. Com certeza eu ia seguir. Por isso que eu faço questão hoje de encontrar um jovem assim, ó, eu oriento sobre isso. Aqui, ó, esses dias aí, o Senhor tem me trazido jovens. No domingo passado, eu estava indo para a igreja, encontrei mais ou menos 4, 5 jovens ali, uma faixa de no máximo 15 anos, e eu falei sobre isso, falei sobre prostituição, falei sobre masturbação. Fiz questão, falei, vou armar esses moleques, para que o diabo não cerque eles, para que o diabo não leve eles para o pecado. E é nossa obrigação orientar os jovens. Você está me entendendo?
Então, mas muitos aí, ó, tiveram um passado. Eu costumo dizer que todos nós temos um histórico, meus irmãos. Todos nós temos um histórico. E esse histórico, muitas vezes aí, ó, na ignorância, você experimentou coisas. Ah, Alberico, tem como eu mudar meu passado? Não, não tem como mudar seu passado. Você tem como mudar teu presente para fazer, criar um novo futuro para você. Se você andava na prostituição, se você andava mentindo, se você estava nas drogas, se você estava na criminalidade, então chegou a hora de se arrepender, parar um pouco, falar assim, chega. Se eu continuar nessa vida aí, se eu continuar fazendo, praticando o que eu estou praticando, eu vou morrer, eu vou para o inferno. Você vê que Esdras aqui, ó, tomou atitude. Ele foi orar e foi chorar nos pés do Senhor. Por isso que a Bíblia fala bem assim, meu irmão: humilhai-vos na presença do vosso Deus e ele vos exaltará. Humilhai-vos é você reconhecer que você precisa de Deus, é reconhecer que você realmente é errante. E como eu costumo falar para os homens, eu falo assim, meu querido, o Senhor não está em busca de nenhum santinho. Sabe assim? Ontem uma pessoa aqui, ó, pegou, abriu a boca no momento de ira, falando assim, vai procurar isso, vai procurar aquilo, dizendo coisas que eu fazia no passado. E eu ali, ó, olhava para aquela pessoa e falava, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Por que eu estava pedindo para aquela pessoa? Porque aquela pessoa estava me julgando, em primeiro lugar, e aquela pessoa, eu sei que ainda está na prática do pecado. E se morrer, um detalhe, eu estava orientando essa pessoa porque por amor à alma dessa pessoa. Se essa pessoa morrer desse jeito, eu falei, ó, Deus não vai me cobrar o teu sangue. Se você morrer e você for para o inferno, Deus não vai me cobrar, porque eu estou te alertando. E por isso que eu falei para essa pessoa, se arrependa. E aí parece que o demônio manifestou. Vai para aquele lugar. Ou seja, eu fiz minha parte, estou orando para essa pessoa. E eu sei que Deus vai fazer uma obra. Deus não quer que essa pessoa se perca, ele não quer que essa pessoa morra e vá para o inferno. Como o Senhor também não quer, meu irmão, que você vá para o inferno. Ele quer o quê? Arrependimento. Meus irmãos, por favor, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo é arrependimento. Pode ver João Batista lá, quando pregava o arrependimento, ele fala, arrependei-vos, que é chegado a vós outro o reino de Deus. Você vê a continuação, os profetas, todos os profetas na Bíblia, eles não entravam em contradição. Por quê? Porque o Espírito Santo guiava esses homens. Está escrito aqui, um profeta pequeno, Esdras. Aqui ele diz assim, ó, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrado diante do templo de Deus, na igreja. Quantos aí, ó, por exemplo, o Senhor colocou no meu coração, durante 21 dias, que eu fosse para a igreja, que eu fosse lá no primeiro horário. Eu estou rebolando aí, como se diz o pessoal do Nordeste, para estar lá no primeiro horário, para me orar lá na igreja. E ali, todos os dias eu estou indo. Até um dia ali que a igreja estava fechada, que era folga do irmão, eu ali, ó, eu ficava na frente da igreja ali, ó, andando, assim, disfarçado, orando disfarçadamente, eu obedecendo. Não perguntei para Deus o que ele está fazendo. Por que ele está pedindo para mim fazer isso? Eu simplesmente estou obedecendo. Está me entendendo? E até outro dia ele revelou para mim, ele me mostrou, ele me fez lembrar de Pedro e João. A Bíblia fala que Pedro e João foi a hora nona no templo orar. Ele não foi fazer um culto, ele foi orar. E nós temos que aprender também isso, meu irmão. Tirar um tempo, não só para ir na igreja, participar de um culto. Lógico que no culto você vai orar também, mas fala assim, não, eu vou na igreja, assim, naquele momento ali, vou me ajoelhar ali. Uma das coisas que muitas vezes o católico faz, por favor, o católico, é admirável, eles vão lá e vão rezar. Assim, na hora que entra na igreja, bota lá de joelho e ora. Ali é maravilhoso aquilo, meu irmão. E muitas vezes os homens aí de outras religiões não estão fazendo. Está entendendo? Aqui nós temos um exemplo que ele diz assim, ó. Foi-se reuniu em torno dele uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, todos chorando sem parar.
Então Siquenias, filho de Israel, descendente de Elã, disse a Edra: fomos infiéis no nosso Deus. Fomos infiéis. Você viu o povo se humilhando, reconhecendo nós pecamos. Eu estava aqui essa madrugada e o Senhor colocou também no meu coração, estava assim, de orar, de acordar de madrugada para orar, mas não orar 10 minutos, 30 minutos. Eu falei para o Senhor, eu vou orar a partir de hoje, no mínimo 2 horas. E o tempo passa rápido, rapaz. Quando se decide, o Senhor me acorda no horário certo. Até outro dia eu estava falando, eu vou ver se realmente ele me acordou no horário certo. Eu peguei, olhei no celular, era 3 e pouco da manhã. Falei, não é que o Espírito Santo está me acordando no horário certo? Para me ficar até umas 5 e pouco da manhã orando. Você está me entendendo? E aqui a Bíblia está dizendo aqui que o profeta chega para ela e fala bem assim, olha, nós pecamos. Nós pecamos, por isso que nós estamos aqui chorando. Nós pecamos, nós erramos. Eu estava aqui e falei, Senhor, meus bisavós pecaram, meus avós pecaram, meus pais pecaram contra ti. Ah, Senhor, foi trazido para o Brasil, através de padres, a idolatria para a igreja. A igreja trouxe idolatria. Ah, quantos índios morreram, quantos negros foram mortos, os nossos antepassados pecaram. E muitos de nós estamos sofrendo consequências devido aos erros deles. Que a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 5, eu visito a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam a minha palavra. Meus irmãos, aí está um segredo. Como eu estou falando, você não consegue mudar teu passado. Mas hoje você pode parar e analisar como é que foi tua vida. Se você analisar isso, você vai ver quantos erros a gente cometeu, meu irmão. E eu estou falando nós cometemos, sabe? Porque eu incluo. Eu estava aqui lembrando tantos erros que eu já cometi nessa vida. Sabe assim? E por isso que hoje na condição do cristão, eu faço questão de falar com você, orientar você, para você se arrepender. Sabe assim? Porque um detalhe, o Senhor me alcançou e Ele tem me ensinado isso. Pessoas que te conhecem, pessoas que viu você errando, podem até chegar para você e falar assim, você pecou, você fez isso, fez aquilo, mas não importa. Porque essas mesmas pessoas que estão te acusando também erraram. Quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu? Deus não me chama para me julgar. Deus me chama para me revelar para as pessoas que existe um Deus que perdoa os pecados. Não importa o que você tenha feito. Não importa, meu irmão, se você até matou, se você adulterou, se você mentiu, se você roubou, se você fraudou a empresa. Sabe assim, o que o Senhor quer no presente aqui é arrependimento, é choro. Que a gente venha se arrepender dos nossos pecados. Que a gente venha se voltar, como aqui esses homens fizeram aqui, ó. Aí ele diz assim, olha aqui, ó, foi-se reunido em torno dele uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, todos chorando sem parar. Então Sequenias, filho de Jael, descendente de Elã, disse a Edra, fomos infiéis ao nosso Deus, casando-nos com mulheres estrangeiras, tomada de população local. Apesar disso, ainda há esperança para Israel. Ainda, ou seja, ele também, o primeiro passo aqui, ó, que eles reconheceram, ó, nós nos envolvemos com pessoas que não eram de Deus. É o que está acontecendo aqui. Eu vejo aí, ó, tem um irmão aqui, ó, tem um irmão que o filho dele foi criado na igreja. De repente começou a namorar com quem? Com uma pessoa que não provê a mesma fé. Resultado, hoje está frio. Hoje não está mais na igreja. Por favor, entenda uma coisa. Você fala, pessoal, que na minha igreja não tem ninguém. Ninguém, eu estou solteiro, eu estou solteira. E na minha igreja não tem ninguém que me chama a atenção. Só que um detalhe, pode não ter na tua igreja, mas tem alguém em outra igreja. Em alguém em outra, até no seu ministério, mas em outro local. E Deus sabe quem é para você. O problema é que as pessoas estão vivendo ansiosas aí, ó. Sabe assim, as pessoas estão procurando o seu cônjuge. E na verdade, você tem que apresentar diante de Deus e pedir, Senhor, traga o meu cônjuge.
Traga aquela pessoa, eu dou liberdade para o senhor escolher para quem eu vou me entregar. Aquela pessoa que vai ser minha esposa, você, mulher, aquele que vai ser meu esposo. Tem alguém, meu irmão. Tem alguém para você. Mas não vai ser alguém do mundo, não. De repente, até a pessoa certa para você está até no mundo. Se você perseverar, Deus vai trazer essa pessoa, sabe assim, converter ela, essa pessoa, e vai te entregar. Mas o problema é que as pessoas estão aí iludidas, em vez de se santificar, em vez de se santificar, fica se envolvendo aí, transando com um, transando com o outro, sabe assim? As pessoas aí, ó, por isso que eu vejo assim, a sexualidade, principalmente homem. Os homens estão como marionete, meus irmãos, na sexualidade. Pode ver o homossexualismo está crescendo. Por quê? Os homens estão procurando facilidade. Por favor, eu sou homem, eu sei disso. Um homem trair a sua esposa, é só ir ali na esquina. E trai de um jeito que ninguém sabe. Tá me entendendo? Eu vejo assim, até o homem, quando está com vontade de urinar, ele tem facilidade, ele urina escondido. A mulher não. A mulher não pode chegar assim na rua e abaixar. Vai ser chamativa. Também a mulher também tem até dificuldade de trair por uma mulher, trair um homem. Por favor, por uma mulher trair um homem, tem um processo. Só que ambos que traiu, ambos que erraram, têm a oportunidade hoje de se redimir, de chegar diante do Senhor ali em choro, em humilhação, se humilhando, Senhor, eu errei. Eu errei, Pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas em nome do Senhor Jesus me perdoa. Me perdoa, Pai. Eu errei, eu sei que eu não vigiei. Até você, meu irmão, você aí, que sempre está se envolvendo com pessoas do mundo, em vez de você procurar esperar em Deus, para que Ele possa trazer sua futura esposa, para o seu futuro esposo, você está aí procurando no mundo. Ah, mas aquilo ali é bonito, aquilo ali, opa, aquela ali é linda, aquela ali é gostosa. Vai nessa. Vai nessa para você ver. Namorar é uma coisa. Namorar você pode terminar qualquer. Mas se você casar, meu irmão, com a pessoa errada, você vai sofrer consequência. Sabe assim? Você vai sofrer consequência. Então o Senhor está chamando a primeira coisa que o profeta falou aqui, ó, que é ele se envolver com mulheres estranhas, mulheres de outro povo. E com certeza você vê que nós temos exemplos, Salomão. Salomão, ele se envolveu com mulheres estranhas e acabou essas mulheres trazendo os deuses dela, para o reino. E foi a desgraça da vida de Salomão. Meus irmãos, às vezes você fala bem assim, você bobinho, você bobinha. Ah, eu vou namorar com aquela mulher ali do mundo? Ah, eu vou trazer ela para a igreja. Ah, eu vou namorar com aquele homem do mundo? Eu vou trazer ele para a igreja. Vai, seu bobo, sua boba. Você pode até evangelizar aquela pessoa. Ganha essa pessoa, traga essa pessoa para a igreja. E aí, se for de Deus, Deus vai dar. Por exemplo, nós temos na Igreja Universal o Bispo Fernando. Ele falou que a mulher dele era obreira, ele do mundo. O que ela foi? Ela focou em evangelizar ele. Ele veio para a igreja, começou a servir a Deus, e quando foi mais tarde, o Senhor deu ele para ela. E hoje aí, ó, serve a Deus os dois. Você está me entendendo? Ela não focou em namorar com ele. Ela focou em trazer ele para Jesus. Você está me entendendo? E aí o Senhor confirmou. O que ele fez? Deus deu ele de presente para ela. Está me entendendo? E hoje é um homem aí que honra essa mulher. Você está me entendendo, meu irmão? Então as pessoas estão bobinhos, sabe assim? Esquece que Deus pede para você não se envolver com pessoas do mundo. Você, por favor, o católico ele tem que casar com o católico, o espírita tem que casar com o espírita, para não ter contenda. O evangélico tem que casar com o evangélico. Aí a gente vê aí, ó, sabe assim, uma situação, um é de uma religião, outro é do outro. Quantas pessoas que eu evangelizo falam assim, ô Brico, eu gosto da igreja evangélica, minha esposa é católica. Aí a esposa não vai na igreja com ele,
Ele não vai na igreja com ela, sabe assim? Ou seja, vive um lar de divisão. E principalmente quando um lar está dividido em termos de fé, meu irmão, é algo terrível. É algo terrível, que as consequências vão vir no decorrer do tempo. Quando um lar, pode ver, quando os dois são católicos, vão os dois para a missa, é algo lindo. Os dois são evangélicos, os dois vão para o culto. O espírita vai para a reunião. Eu não estou aqui criticando as religiões, não. É importante que cada ser humano tenha uma religião. Mas o único alerta que eu te dou, se na tua religião que você está frequentando, se prega a Bíblia. Porque Jesus falou bem assim, que onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali estarei. Então o Senhor está onde se prega a Bíblia. Por isso que eu estou falando aqui. Eu estou pregando aqui para você, ó. Eu estou falando sobre o que está na Bíblia. E olha que eu estou aqui com a Bíblia católica. Uma Bíblia católica. Ah, veja, tem diferença. Não tem diferença. Só tem as palavras que às vezes tá na linguagem do passado. E essa nossa Bíblia é corrigida. Está me entendendo? E aqui ele diz, só para terminar aqui, ó. Casamos com mulheres estrangeiras, tomadas de população local. Apesar disso, ainda há esperança para Israel. Nós nos comprometemos com o nosso Deus a desperdício de todas as mulheres, abandonar. Você não pode casar com uma pessoa, meu irmão, que não profere a mesma fé. Entenda isso. Abandona essa pessoa. Ah, Brigitte, está me dando. Abandona. Abandona essa pessoa que não provém a mesma fé que você. Essa é palavra para mim, essa palavra é para você. Porque as consequências vêm, a não ser que você já esteja com a pessoa há muito tempo. Tem pessoas aí que até não são casadas, mas está com a pessoa há muito tempo. Você não vai abandonar essa pessoa, ao contrário. Você vai lutar, orar para que o Senhor converta essa pessoa. Eu estou falando em termos dos solteiros que estão namorando, estão ficando, como o pessoal está falando. Não dá certo, meu irmão, você assumir um compromisso com alguém que não provém da sua fé. Você está me entendendo? Aqui diz assim, ó, estrangeira, e os filhos que tiverem com ela, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que observam o mandamento do nosso Deus, que a lei seja cumprida. Levante-se, porque esse assunto compete a vocês, a você, estando do seu lado, coragem e mãos à obra. Você está me entendendo? Deus nos chama. Deus nos chama para a obediência à palavra dele. E o diabo está irado aqui. O diabo está irado quando vê que você decide praticar a palavra, meu irmão. O diabo se ira quando você decide falar, eu vou me santificar. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Às vezes as pessoas não entendem. É melhor que você faça um voto de castidade. Fala, Senhor, eu sei que eu sou um homem. Eu já me prostituí tanto. Mas eu faço um voto contigo, que vou me purificar. Eu só vou me deitar com minha esposa. Quando o Senhor trouxer minha esposa, você, mulher, eu só vou me deitar com meu marido. Meus irmãos, Deus não dá conselho para a gente à toa, não. Eu estou falando isso que eu já sofri consequência disso. Eu confesso para você que eu já sofri tantas consequências, por não ter praticado a palavra. Estava assim? Não é à toa, eu não estou sendo hipócrita aqui, não. Eu sei o que é isso. Sabe assim? Mas o Senhor me deu a direção. Então que você também segue essa direção. Nós temos que chorar nos pés do Senhor, falar, Senhor, quantas vezes me prostituí. Você, homem aí, ó, chama a sua atenção, você reconhecer, fala, Senhor, Espírito Santo, eu te peço, traga na minha mente erros que eu cometi e que eu ainda não confessei. Quantas vezes, pode falar, meu irmão, quantas vezes me masturbei pensando na mulher dos outros. Quantas vezes aí, ó, assisti filme pornô. Quantas vezes eu fiz isso, fiz aquilo. Meus irmãos, confissão, você confessa para Deus. E a Bíblia diz lá em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9, se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar. É dessa forma
que você fecha a porta para o inferno. É dessa forma que Deus vai ter liberdade para poder agir, porque Ele vai agir, sabe assim? Ele vai agir e o diabo não vai te acusar. Não adianta nada você clamar a Deus e o próprio Deus querer te abençoar e de repente ele fica impedido, sabe por quê? Porque Satanás chega, pss, pss, aqui não. Por que eu não posso abençoar? Olha ele me agradando, olha ela me agradando. Isso acontece no campo espiritual, meu irmão. Você pode ver no livro de Jó. Quando Deus falou bem assim, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, temente a mim, que se desvia do mal. Satanás não tinha condições de acusar Jó, não tinha legalidade sobre a vida de Jó. E aí Satanás, para aproveitar ali, que ele é astuto, ele é maligno, o que ele falou? Ah, é? Ele é assim porque você o cerca com cérebro. Toca nele para você ver. Toca nele para você ver ele blasfemar contra ti. Ah, o próprio Deus conhecia o coração de Jó. E conhecia também Satanás, qual era a meta de Satanás. Ele falou, vai, tira tudo que ele tem, mas não toca na alma dele. E me vê aí, Satanás veio, destruiu tudo, fez inimigos vir roubar os bens de Jó, matou os filhos de Jó, e mesmo assim Jó manteve íntegro. Então, por favor, o livro de Jó é um exemplo, tá? É um exemplo para a gente que podemos ser fiéis a Deus. Podemos, se a gente decidir ser fiel a Deus, nós podemos ser fiel. Por isso que para você hoje ser fiel, a Bíblia fala, você se consertar com Deus, com arrependimento, com confissão, você orar, você jejuar. Jesus falou para os discípulos, meu irmão, minha irmã, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Então, a maioria dos homens que eu converso na rua, falam assim, você orou hoje? Não responda para mim. Eles falam, não. Então, como é que os homens podem vencer o pecado se não ora? Se não ora. Oh, por favor, a oração que você tem que fazer é com suas próprias palavras. Ora por você, por sua família, confesse seus pecados na oração, pede força ao Senhor e no final ora o Pai Nosso. O Pai Nosso lá pede alimentação. Em primeiro lugar, o Pai Nosso nos ensina a pedir o reino de Deus para vir sobre a nossa vida. Se está pedindo, significa que não estava. Ali te motiva você confessar seus pecados, te motiva você perdoar aqueles que te ofendem. E no final, qual a última frase? Livra-me, Senhor, de tentações. Então, se eu não pedir a Deus todo dia de manhã, meu irmão, para me livrar de tentações durante o dia, sabe o que vai acontecer comigo? Isso seja pastor, seja padre, seja o que for. Você vai cair, que o diabo vai ter liberdade para te oferecer algo. E ele faz isso constantemente, meu irmão. Cada ser humano que você vê passando na rua é tentado. Tem milhões e milhões de demônios aí, ó, aí pelas ruas, sabe assim, oferecendo pecado. Por isso que eu converso muito com os homens, principalmente moradores de rua. Por que são hoje moradores de rua? Porque aceitou o pecado e o diabo dominou, começou a destruir ele paulatinamente. Pode ver, se você conversar com qualquer mendigo de rua, eles não eram mendigos, eles não nasceram mendigos. Eles têm um histórico, de uma certa forma bom, de uma família. Muitos eram casados, muitos têm filhos. Eu conheci um rapaz lá no Itaim chamado Nelson. Faz tempo que eu não vejo. Ele estava lá bêbado, caído. Aí o Espírito Santo me tocou para me evangelizar ele. Eu fui lá, acordei ele, evangelizei. E de repente o Espírito Santo falou assim, leva para casa. Eu fui, meu Deus, levar um morador de rua. Só que eu obedeci. Chamei ele, aceitou. Pegamos um ônibus, viemos. A gente morava numa casa, ali eu subi por fora, botei, ele tomou um banho, deitou lá, e no dia seguinte aí começou. Então, esse rapaz, quando eu fiz uma oração nele, manifestou com demônio. Por que aquele demônio dominou? Por que aquele demônio que levou ele para a rua? Estão entendendo? E ali eu comecei a orientar. E depois descobri, ele falou assim, irmão, eu tenho um irmão pastores. Eu sou pai. Aí depois, antes dele sumir, da última vez que eu vi, ele foi lá no Extra, na época, e chamou a atenção, porque o pessoal não queria me chamar. Ele falou, quero falar, e fez o maior escândalo. E o diretor falou assim, homem, vai lá que tem um doido lá querendo falar com você.
E aí ele veio me trazer um presente, uma cuia de chimarrão. Eu vim aqui, ó, eu encontrei minha família, tô voltando para casa de minha mulher. Eu descobri que eu sou até avô, irmão. E eu sou grato a Deus pela tua vida. Você me adotou, eu levei ele para a igreja, sabe assim? Então, aquele homem foi liberto por quê? Porque Deus ali, ó, Deus teve compaixão dele, mas usou alguém, me usou. Você está me entendendo? Se eu não desse ouvido à voz do Espírito Santo, aquele homem talvez até tinha morrido. Aqueles demônios botou ele na rua e com certeza ia levar ele à morte. E se ele morresse daquele jeito, ele iria para o inferno. Por isso que você, cristão, você homem aí, você homem e mulher de Deus, permita que Deus te use. Sabe assim, saia e fala, Senhor, me usa, me use. Então, hoje esse menino está com a família dele, voltou para a família dele, porque Deus teve misericórdia. Mais uma coisa Deus pôde fazer, eu tive que orientar ele ao arrependimento. Quando ele foi orientado, o demônio manifestou. E eu ordenei que aquele demônio saísse do corpo daquele homem que estava endemoniado. Por isso que está aí os homens que estão aí na rua, todos são endemoniados, todos têm demônios. Mas esses demônios entrou de graça? Não, entrou através do pecado. Entendeu, meus irmãos? Então, que você não seja o próximo. Que o diabo quer levar você para a rua. O diabo quer destruir a tua vida. Mas a palavra de Deus fala o quê? Arrependei-vos, que é chegado a vós o reino de Deus. Que você medite sobre isso. Que o Espírito Santo, meu Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem condições de convencermos e de levarmos a gente a ter realmente um arrependimento genuíno, Senhor. Eu te peço por esse meu irmão, eu te peço por essa minha irmã, Senhor. Eu estou aqui em consagração por eles, Pai. Eu estou aqui em consagração. 21 dias vão se passar, Pai. E eu vou estar jejuando, eu vou estar orando, meu Deus. E te peço que essa obra seja feita no coração desse homem, que eles venham se arrepender dos seus pecados, que eles venham se voltar para ti, Senhor. Que como Esdras, meu Deus, motivou o povo, meu Deus, ao arrependimento, Senhor, que o Senhor leve esse homem também, meu Deus, a motivar a sua família, a amigos, meu Deus, ao arrependimento. Que venhamos, meu Deus, confessar isso para as pessoas, Senhor. Que o Senhor deseja que venhamos nos arrepender, Pai, para poder o Senhor ter liberdade para agir na nossa vida financeira, sentimental, a gente ser curados, meu Deus, de todas as enfermidades, a ser liberto de todo o mal, Senhor, de todas as maldições hereditárias, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, entrego a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor faça a tua vontade para louvor e adoração do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, ó, que Deus abençoe tua vida e que em tudo o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Fique na paz.